do senhor ministro, ele deu várias entrevistas criticando a operação, colocando em dúvida a operação, que já era uma coisa muito ruim para a credibilidade do trabalho, que nós tínhamos absoluta certeza da lisura e do acerto técnico da operação, mas isso era uma coisa bastante complicada. O simples fato do ministro do Meio Ambiente se posicionar contrariamente a um trabalho que está sendo feito em prol do meio ambiente já é ruim, mas nem por isso pode ser, de fato, né? Pode ser que alguma coisa possa ser melhorada aqui e ali. Ocorre que não ficou só no discurso, ele foi até a área, fez uma pseudo-perícia de 40 mil toras, olhou duas e disse que conferiu, que a princípio estava tudo certinho, que as pessoas apresentaram escrituras. E uma semana depois, voltou lá, marcou a data para voltar lá, e que aquelas pessoas apresentariam a documentação necessária. É de se frisar que desde o ano passado, desde novembro, dezembro, a gente vem de forma insistente solicitando acesso ao processo administrativo no órgão ambiental lá do Pará, nas SEMAS do Pará, e sem sucesso. Na semana seguinte, quando esses documentos foram reunidos lá em Santarém e ele indicou um prazo de uma semana para a conclusão das perícias, que a madeira já estava estragando, inclusive apontou para uma placa de uma madeireira do lado de madeiras, enfim, que segundo ele estava tudo certo. E quando nós recebemos esse material, isso foi feito na quarta-feira, só chegou para a gente lá em Manaus, não havia avião, chegou só de barco, chegou no sábado de madrugada, começamos a trabalhar no próprio sábado. E quando eu vi aquele conjunto de documentos, que foi uma reunião organizada, ou pelo menos com a participação direta do ministro do Meio Ambiente, e quando aquilo se mostrou uma fraude imensa, onde se buscava iludir a autoridade policial, eu entendi por o correto encaminhar notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, apontando aquele fato. Além dessa questão fundiária, que é gravíssima, gravíssima, e aí eu acho que a Comissão de Legislação Participativa tem muito vai ser muito útil essa minha fala, talvez. Por quê? Apontando essa questão da gestão fundiária no Brasil, que é um dos grandes problemas da Amazônia e é o que vem de braço dado com o desmatamento. Além disso, essas pessoas nessa área estão ocupando uma área que não é dela, porque quem comprou foi o Nelson, mas quem está na área é a Maria. Ou aquela terra é do Estado, e o Estado só pode dispor de suas terras por meio de licitação, ou por pessoa que é ocupante da área, um agricultor que ocupa, tem lá um marco temporal, mínimo de 5 anos, enfim. Mas não é o caso. A maioria dessas pessoas não são paraenses e não moram no Pará. A maioria, para não dizer todas. Então, essa questão fundiária é muito grave. Mas, além disso, as áreas de exploração não estavam sendo cumpridas. As áreas de proteção permanente não estavam sendo preservadas, retiradas da área de extração, né? Não pode retirar madeira, mesmo no plano de madeira, de uma área de preservação permanente. E as áreas de preservação permanente foram ignoradas. Também a extração fora das áreas determinadas. Existem aproximadamente 40 pontos de apreensão de madeira, mas apenas 10 pessoas apresentaram essa documentação. Ou seja, nós temos mais de 70% da madeira apreendida que não apareceu dono. Ninguém reivindicou. Então, isso é uma coisa muito séria. Porque se ninguém reivindicou, como é que o ministro do Estado pode dizer que aquilo ali está tudo certo, que a operação da Polícia Federal está errada? Não apareceu dono. O senhor ministro recebeu da Divisão de Meio Ambiente da Polícia Federal todos os laudos periciais que foram feitos. Ele tinha todas as informações necessárias para fazer um juízo de valor. Mais do que isso, essa empresa, a principal empresa que atua na região, já recebeu mais de 20 multas do IBAMA. Deve aproximadamente 9 milhões de reais em multas. Ou seja, existe, além disso, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos do servidor público. E ali, o senhor ministro ele fez uma inversão, tornou legítima a ação dos criminosos e não do agente público. Acabei de chegar à conclusão que sua exoneração foi por incompetência, desídia, negligência.
por um inquérito que ele nem mesmo conseguiu concluir a contento, não reuniu as provas necessárias. A deputada Lê Silva, ela me chamou de incompetente, mas eu estou olhando aqui no site da Câmara, ela fez 52 propostas legislativas e só 2 relatadas. Acho que incompetente é ela. Quando o senhor sai dessa esfera e resolve ocupar imprensa, mídia, né, em nítido extrapolamento da sua função, aí o senhor, e eu digo aqui com toda sinceridade, o senhor se coloca numa posição muito complicada, eu diria até que o senhor está em maus lençóis. Eu, em 25 anos de Polícia Federal, só vi um delegado sair do seu quadrado, e eu vi um delegado apenas sair da sua competência, e o destino dele, vocês sabem qual foi, que chama-se Protógenes Queiroz. Achou que era autônomo, que mandava mais do que a própria lei, foi demitido da Polícia Federal. Fico aqui até envergonhado. Eu não tinha presenciado um convidado pela Câmara dos Deputados ser tão arrogante, tão prepotente quanto o senhor. Isso aí, eu como policial federal fico envergonhado. Essa atuação, o senhor não é um agente político. Então, quando o senhor não se contém, sai do seu quadrado, sai da sua competência, eu digo que o senhor está em maus lençóis. Quando o deputado Sanderson, eu tenho 2 coisas para dizer para ele. Primeiro, quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa que pode ser demitido... Eu entrei para a polícia, eu acho que o senhor ficou pouco tempo, mas eu entrei para a polícia com o risco da própria vida. Que dirá do emprego? Que tipo de policial o senhor que tem medo de perder emprego quando pode levar um tiro? Entre o tiro e perder o emprego, o que seria dos nossos companheiros PM se pensasse assim como o senhor? Quanto eu ser arrogante, o meu pai me ensinou uma coisa que eu ensino para o meu filho. Não seja arrogante com humilde, nem humilde com os arrogantes. Ninguém aqui proferimos impropérios e xingamentos. Nós estamos sendo xingados aqui por um servidor público. Eu também não. Nós estamos sendo xingados aqui. Também não. Eu fui chamado de incompetente, de arrogante, e o senhor, né, falou para eu conseguir um bom advogado. Eu estava lhe respondendo. O senhor perguntou o que quis e eu lhe respondi o que quis. Presidente, só um pouquinho, presidente. Só um pouquinho, presidente. Nós estamos aqui, nós somos... Presidente, eu cheguei aqui, presidente dessa comissão, eu cheguei aqui com quase 100 mil votos dos gaúchos e não aceito ser desrespeitado por quem quer que seja, ainda mais por um servidor público. Eu passei no concurso público, também não aceito. É possível errar, o ser humano erra. O senhor, por exemplo, acabou de citar a empresa Rondobel. Disse que tinha diversas multas no IBAMA. Aí eu peguei aqui agora uma das multas aí que o senhor falou, né? Eu acho que toda empresa ambiental é passível de multa, mas isso, multa e crime são coisas diferentes. O senhor coloca aí como se fosse já uma empresa criminosa. E aí eu tenho aqui um relatório do Décio Ferreira Neto na minha mão que diz: dessa forma concluímos esse relatório afirmando não haver indícios suficientes de materialidade e autoria dos fatos ora investigados e encerrando-se por fim essa investigação. Sobre a deputada Calazambelli, ela pega algumas coisinhas assim, soltas, e tenta criar acho que nem ela acredita no que ela fala. Porque, é claro, se uma empresa é processada 200 vezes, se ela ganhar uma, qual a vantagem? Né? É natural, a lei da probabilidade explica aí isso. Eu costumo dizer, quando a gente muda, os frangos colocam o pescoço para fora do caminhãozinho de mudança. E quando a gente coloca o pescocinho para fora, de onde não deve, vem a pancada quando o senhor menos esperar. A falta de uma argumentação lógica, né, leva a se buscar uma questão ideológica para a atuação de vários servidores públicos. Eu não tenho viés ideológico algum. Meu partido é a Amazônia, é o Brasil e a lei.